A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para sempre. Amém. Reforma, a verdade que liberta. Queridos irmãos e irmãs na fé, no Salvador Jesus, queridos visitantes que nos alegram com a sua companhia, queridos que nos acompanham pela transmissão nas redes sociais, prezada Igreja. Alemanha, 1517, mais precisamente 31 de outubro de 1517. Fazia apenas 17 anos que navegadores portugueses tinham chegado à costa do nordeste do Brasil, batizando o local como a Terra de Santa Cruz. Talvez os germânicos nem ficaram sabendo desta descoberta lusitana. E se souberam, talvez não demonstraram tanto interesse pelo assunto, ainda mais que as notícias mais atraentes na região da Saxônia eram diferentes e altissonantes. E nesta data, véspera de um grande feriado religioso, dia de Todos os Santos, a praça principal da cidade de Wittenberg estava cheia de gente e uma grande aglomeração disputava lugar diante de uma porta da catedral que servia como uma espécie de mural, onde eram afixados anúncios e comunicados que deveriam chegar ao conhecimento público. E o que ali aconteceu naquele dia foi algo que não teve mais controle. Um professor universitário, monge agostiniano, apareceu trazendo alguns papéis em suas mãos. Este jovem sacerdote, ousado e destemidamente focado no seu objetivo e propósito, subiu os degraus da catedral do templo e fixou estas páginas naquela porta da igreja do castelo da cidade. E nesses documentos estavam escritos artigos ou manifestações afirmativas de algo, e que acabaram se tornando conhecidas como as famosas 95 teses. E este seu gesto corajoso e arrojado foi também um arrojado desafio para provocar um debate que seria público. O desafiante respondia pelo nome de Martin Luther, Martinho Lutero. E os desafiados eram os eminentes teólogos e autoridades eclesiásticas do tempo. O assunto principal para o debate era a venda das indulgências, que era um tipo de perdão enlatado que se comprava como se fosse, hoje em dia, um plano de saúde, para evitar algo pior ou para estar salvo de algo.
a fé em Cristo parecia que não era tão interessante assim, não era tão importante para garantir a salvação. No entanto, Martinho Lutero, ele escrevera justamente essas 95 afirmações, ou 95 teses, argumentando que Deus dá o perdão dos pecados de graça, e que por seu imensurável amor, Ele oferece esse perdão a todos, indistintamente. Pois esta audaciosa atitude de Martinho Lutero levou um outro grande pregador do passado a fazer a seguinte observação: aquelas marteladas de Martinho Lutero afixando na porta as 95 teses ribombaram na igreja do castelo de Wittenberg. E de fato, para uma época desprovida de meios de comunicação mais ágeis, estas teses de Lutero se espalharam com uma rapidez impressionante. Em menos de 3 semanas, já se tornaram conhecidas em todo o território alemão. E em menos de 4 meses, já estava espalhado por quase toda a Europa. Foi que nem um estrondo de um trovão que se ouve à distância. Essas teses vigorosas recuaram mundo afora. E até hoje, elas estão ressoando e impulsionando muita gente a se reunir para refletir sobre a reforma e a verdade que liberta. Como nós hoje aqui estamos. A intenção de Lutero nunca foi fundar uma nova igreja, jamais. O seu propósito e o seu objetivo, e também o propósito de seus fiéis colaboradores, era reformar o ensino da igreja, corrigir biblicamente aquilo que se anunciava dos púlpitos e se ensinava nas universidades, nos educandários, nas escolas e também nos lares e nas famílias. O movimento da reforma, portanto, lutou pela verdade pura do evangelho bíblico. Consequentemente, a reforma protestante foi e ainda é, acima de tudo, um movimento religioso. Ela tem a ver com a religião, com a espiritualidade das pessoas. Trata de como a gente pode chegar a Deus e especialmente como Deus chega até cada um de nós. E normalmente quando se fala de religião, pode-se dizer que existem pelo menos 4 grandes características ou formas de ser religioso. E uma delas é a do moralista. O moralista é aquele que defende e prega preconceitos morais de uma forma muito rígida e usa a moral como a ferramenta no julgamento e punição para os outros. Tem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tem regra para tudo e tudo precisa ser seguido à risca das leis. Faz da moral um valor absoluto que se basta em si mesmo. A outra forma é a do cético, aquele que se considera o mais sábio de todos. O religioso cético caracteriza-se por adotar uma postura de questionamento, de dúvida, diante de qualquer informação ou crença. Ele exige provas e argumentos lógicos para validar as ideias. Procura inconsistências ou falhas na lógica de uma afirmação antes de querer aceitá-la.
Uma terceira forma é a do religioso místico. É o que acredita na possibilidade de um contato direto com o sobrenatural, ou numa experiência pessoal com a divindade em questão. O esoterismo, a nova era, as meditações transcendentais, as supostas revelações diretas do Espírito e os mais diversos graus de superstições, tudo isso entra nesta mesma categoria. E finalmente, uma quarta maneira de ser religioso é aquela que justamente a Reforma ensina, professa, defende e testemunha. É a ação bíblica, revelada principalmente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, epístola fundamental na importância da concretização da Reforma. A propósito, nós ouvimos há pouco a leitura de Romanos, feita pelo jovem Ian, e inicia com o texto justamente de um tríplice não. Não há uma só pessoa que faça o bem e que nunca peque. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Vejam, a própria Sagrada Escritura afirma: não há justo, nem sequer um. Todos se desviaram do caminho correto. Esta afirmação é uma boa resposta para o religioso moralista. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há ninguém que tenha juízo. Esta palavra é a grande verdade que confronta o religioso cético, que se acha extremamente sábio. Não há quem busque a Deus, não há ninguém que faça o que é correto. Esta sentença é o golpe de misericórdia na cabeça do religioso místico. E a essa tríplice não, acrescentamos uma sonora, intensa e harmoniosa afirmação do próprio Salvador Jesus, que está no Evangelho de São João, que segundo Lutero, João é o mestre em justificação, doutrina esta que foi a grande redescoberta da Reforma. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, se o moralista busca um caminho, Jesus lhe está dizendo: eu sou o caminho. Se o religioso cético procura uma verdade, Jesus está lhe afirmando: eu sou a verdade. Se o místico deseja decifrar a vida do além, Jesus lhe garante: eu sou a vida. Esta é a opção cristã, enfatizada, defendida e propagada pela Reforma. Não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem a nós, é Deus que vem a mim, vem a você, por Jesus e em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus ouvintes, é isso que a Reforma defendeu, pregou, ensinou e testemunhou. Não só no passado, mas também no presente. E toda a igreja que deseja ser fiel ao Salvador Jesus Cristo há de continuar proclamando por todo um futuro, com palavras faladas e também cantadas, como antes fizemos com os nossos hinos, especialmente o segundo hino: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por intermédio dele o justo viverá por fé. E inspirado por Deus, o apóstolo Paulo também afirma em Efésios, dizendo assim: pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar dela.
pois foi Deus quem nos fez o que nós somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. E é este o motivo que nós vamos festejar mais uma vez a Reforma. No entanto, o 31 de outubro não está sendo muito combinando com o que a nossa sociedade em geral celebra. Em vez disso, parece que essa data está sendo lembrada mais como o Dia das Bruxas, que é uma herança que recebemos de outros e que é incentivada por um movimento esotérico que sorrateiramente procura sabotar a fé cristã nos mais ingênuos. Além disso, em alguns segmentos religiosos, o mercado da fé continua também movimentando milhões, com sessões de descarrego, com o copo de água milagrosa, o sal grosso, o fogo santo, operadores de curas, parecendo que tudo isso são as indulgências de um mundo moderno, oferecidas diante do desespero de uma miséria humana e explorando muito a ingenuidade espiritual de uma maioria. Meus ouvintes, para nós nos protegermos desta traiçoeira avalanche de preceitos humanos, de idolatrias disfarçadas, de práticas questionáveis, a única saída continua sempre sendo a proteção de Deus, que ofereceu a cada um de nós o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para o perdão dos pecados, conforme a epístola de hoje nos disse. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados, pela fé nele. Martinho Lutero descobriu esta verdade. E por isso mesmo, já na sua primeira tese, ele disse assim: o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, ao dizer arrependam-se, afirma que toda a vida de um cristão deve ser um ato de arrependimento. E numa outra tese, ele diz: todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por causa deles, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence pela fé nos méritos de Cristo, sem qualquer breve de indulgência. Meus queridos, daqui 5 dias chegará mais um 31 de outubro. 31 de outubro de 2025. 508 anos de reforma. Para uma maioria do nosso mundo, ou da nossa sociedade, certamente será um aniversário que passará despercebido. Em contrapartida, já como o Dia das Bruxas, provavelmente a data será muito lembrada. E a figura da abóbora marcará bastante presença. Um outro fato, que possivelmente nem todo cristão tem conhecimento disso, é que em janeiro de 2016, saiu no Diário Oficial da União a publicação de que fora sancionada uma lei tornando o dia 31 de outubro como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Independentemente, porém,
de leis e sanções, é importante que nós, como cristãos, nós continuemos extremamente agradecidos a Deus pelo privilégio de nós sermos os sucessores da reforma. E, sobretudo, sermos agradecidos pela misericórdia e imerecida graça de Deus, perdoando os nossos pecados e pela privilegiada vida nova na fé em Jesus como nosso Salvador, que nos dá a herança dos céus. Então, a exemplo de Martinho Lutero, vivenciemos as verdades eternas das Escrituras Sagradas e demonstremos perante Deus e perante o nosso semelhante a nossa grande alegria e a nossa imensa gratidão por aquilo que nós cremos e por aquilo que nós somos, em Jesus e com Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.